Olá, você está no Universo da História. Tuiuti, Universidade Tuiuti, Paraná. Venha com a gente, conheça o nosso curso, temos algumas coisas muito legais para você aqui. Temos oficinas de literatura, a oficina mesmo de vídeo aqui com você, preparando esses vídeos, ajudando você a se desenvolver. Venha conosco, venha conhecer a nossa universidade, venha conhecer a Tuiuti, venha conhecer o nosso curso de História. Tenho certeza que você vai gostar. E aí, no meio do caminho, também não se esqueça. O que é isso? Vida longa. Ah, vida próspera e longa. É sensacional, sensacional. Enquanto isso, não se esqueça, hein? Entre, faça parte dos nossos inscritos. Venha conosco, dê uma olhada em todos os nossos vídeos, tenho certeza que você vai gostar dos temas que nós discutimos aqui. E hoje estou de novo com o professor Marlos, né? Meu grande irmão, meu grande amigo, e vamos conversar. E às vezes, Marlos, as pessoas não entendem muito bem, porque as pessoas estão acostumadas a aulas estanques, né? Ou você está tendo aula de história, ou você está tendo aula de geografia, ou está tendo aula de literatura. E não precisa ser desse jeito, né? Não precisa. Nós podemos trabalhar de forma interdisciplinar. As disciplinas podem trabalhar de forma interdisciplinar, interagindo entre elas. E o conhecimento, ele cresce assim, ele se faz assim, ele se faz dessa forma, né? Através dessa interação no nosso cérebro, as coisas ficam melhores acomodadas quando os conhecimentos se relacionam entre si, né? E aí eu te pergunto, Marlos, como nós podemos relacionar história e literatura? Professor Oswaldo, muito obrigado por estarmos aqui novamente na Universidade Tuiuti do Paraná. Para nós um privilégio, sem dúvida nenhuma. Represento o Instituto Educacional Eureka, projeto social há 15 anos. De quem me orgulho de fazer parte também. Trabalha em favor da educação mesmo. Mas na minha formação, o ganha-pão da vida é lecionando. E embora eu tenha formação em comunicação social, eu exerço hoje, há muitos anos inclusive, a docência em língua portuguesa pela formação em letras português e inglês. E dentro das letras, professor Oswaldo, eu fui para a literatura porque efetivamente é o que acalenta mais os meus passos. Eu não consigo deixar de relacionar, veja bem, você que está conosco, eu não consigo deixar de relacionar a literatura com a história. Costumo dizer, professor Oswaldo, que a literatura não vem a reboque da história. Não é assim, aconteceu na história, a literatura... Não, a literatura reflete a história, contando alguns fatos correlatos a ela e mostrando como se dava a história naquele determinado momento, do ponto de vista objetivo e subjetivo. Objetivo porque há situações pontuais nos romances, nos contos, nas crônicas, nas novelas, nos poemas, são pontuais, nas peças de teatro. E há outras que são abstratas, mas que tiveram origem dentro do fato histórico. Então, sim, porque eu me costumo afastar. dizer, e alguns aqui já me ouviram dizer isso, que a arte, ela reflete o seu tempo. Sem dúvida. Né? Seja o tipo de arte que for, literatura, um quadro, um filme, um desenho animado, um quadrinho, todos eles refletem o seu tempo. Por quê? Porque aquela pessoa que está produzindo aquela obra artística, seja ela qual for, ele é uma pessoa do seu tempo. Com toda certeza. Inserida no seu tempo, que vive todas as concepções, as ideias, a forma de pensar, agir e sentir do seu tempo. Sim. Né? Ele é temporalmente localizado. Justamente. Fazendo assim um apanhado da literatura brasileira nesses 519 anos. Né? 519 anos de literatura brasileira. Como é que eu posso ensinar a literatura de informação? Que é um recorte didático de um século. 1500 a 1601, ou século XVI, pleno, dizendo assim, os portugueses descobriram o Brasil. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem, não descobriram coisa alguma. Não pode se Os descobrir o que portugueses nunca esteve encoberto. simplesmente chegaram aqui e tomaram conta desta terra, porque quiseram, dominadores, colonizadores. Mas quando eu entro nesse mérito, eu preciso da retaguarda do fato histórico. Mostrando, por exemplo, por que portugueses chegaram aqui. Então, a história há de contar que nos séculos anteriores, 15, 14, 13, Portugal transformou-se em potência das navegações. Por quê? Porque Portugal, entra a geografia também, geograficamente Portugal tem divisa com a Espanha e tem divisa com o Atlântico. Então, como é que Portugal vai sobreviver? Os portugueses precisavam singrar os mares. E encontraram algumas terras
que eles não conheciam e tomaram posse delas. Sim, se você pega Portugal e a geografia de Portugal, ela é voltada para o Atlântico. Sim. Né? Como para entrar para o continente, forçosamente teria que passar por Espanha, e por muitos momentos Portugal e Espanha foram inimigas entre si, beligerantes, inimigas entre si, o mar foi sempre a opção. A opção de Portugal. Mesmo certeza. Anteriormente, nos períodos anteriores, os lusitanos, que eram os povos que habitavam ali, eles já eram voltados para o mar. Eles já tinham uma atitude diferente da atitude do resto da península. Que o diga os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra do classicismo português, obra de Luís Vaz de Camões, do século XVI, vai contar em 10 cantos, mais de 8.000 versos, 1.100 e tantas estrofes, as aventuras, as navegações do povo lusitano, sob a bandeira de Vasco da Gama, o herói humano, e sob a aura da esquadra lusitana. Mas como é que eu vou deixar de contar isso historicamente, Oswaldo? Eles chegam ao Brasil, aportam aqui e apropriam-se de tudo. E, na verdade, a partir disso, a literatura passa a ser, nesse recorte de 100 anos, só documental. Me diga uma coisa, Marlos, como na literatura eu encaro a carta de Pero Vaz de Caminha? É a certidão de nascimento do Brasil, RG, ali. Certidão de nascimento, só isso. 1º de maio de 1500, certidão de nascimento. Toda distorcida, inclusive porque o Pero Vaz de Caminha, diz que isso aqui não tem riqueza nenhuma, que a melhor coisa é salvar essa gente, que a melhor coisa é catequizar, porque é uma das premissas que os portugueses defendiam para não dizer que eles queriam o capitalismo. Na verdade, os portugueses só queriam uma coisa dessa terra, riquezas, dinheiro. Catequizar, tanto é que eles não queriam catequizar, que isso se provará 1,5 século depois, quando eles querem escravizar os índios para servirem como mão de obra. Traz uma coisa bem interessante, para você que está se preparando para o vestibular, para o Enem, uma coisa bem interessante. Veja, quando finalmente a rainha Isabel de Castela dá a permissão para Colombo viajar, com as três naus que ele acaba chegando à América, né? Ela faz San Salvador, 1492. Exato, com o dinheiro que ela tinha da Igreja Católica. Sim. E por que a Igreja Católica tinha dado esse dinheiro, o Papa tinha dado esse dinheiro para a Rainha Isabel? Para o processo de reconquista da Península Ibérica sobre os muçulmanos. Aí ela consegue reconquistar a península, expulsa os muçulmanos da Península Ibérica e sobra uma grana. E aí com esse dinheiro ela favorece a Colombo. Só que ela tem um problema. Como é que ela vai justificar para o Papa a utilização desse dinheiro para a viagem? E aí ela justifica dizendo que vai buscar mais almas para o catolicismo. Sim. Então, é justamente a justificativa. Então, esse fato histórico é necessário. E aí segue, se nós pensarmos nos anos posteriores, no século XVII, nós estaremos aqui no Brasil vivendo, dentro da literatura, o barroco, o seiscentismo, que a literatura de informação chama-se também quinhentismo, dentro do período colonial. Então nós ensinamos isso, professor Oswaldo, na literatura, que é dentro do período colonial, por quê? Porque nós só nos tornaremos independentes de Portugal, entre aspas, em 1822, só no século XIX. Então você tem que dizer que esse primeiro recorte é o período nacional, para fazer o aluno entender que só depois de 22, na verdade, só em 36, sem se preocupar com dados, mas pensando no século XIX, só em 36 surgem os Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, que abrem a literatura romântica brasileira. O período romântico brasileiro, melhor, o movimento romântico brasileiro, é o primeiro período nacional, é o período nacional da nossa literatura. Exatamente. E é o momento em que também, no Brasil, nós já nos tornamos independentes e começa a ideia de construção de uma identidade nacional. Por isso, a história mostra a necessidade e a literatura traz um ícone. O mito do bom selvagem. Está lá o índio. Esse índio é mitificado por Alencar. José Martiniano de Alencar, nascido em Messejana, no Ceará, pai do romance brasileiro, faz isso mitificando o índio, com o seu Birajara, Jaguaré, que vira o Birajara, com a sua Iracema, a personificação de uma mulher, maravilhosa Iracema, gatíssima para todos os padrões em qualquer época, e o grande mito, o nosso Corcunda de Notre Dame, o nosso Quasímodo, que é a figura de Peri, o índio Peri, que é uma ará, a loirinha de olhos azulados, chamada Cecília, Ceci. Esse Peri é mitificado, ele vira o ícone, o mito do bom selvagem. Sim, é nesse momento que muitas famílias da corte
vão escolher nomes, né, indígenas, Sim. como que fosse quase um nome agregado ao deles, nobre de Portugal. Porque também, aí, professor Oswaldo, havia uma situação, né? As mulheres portuguesas não queriam vir para cá. Tinham Exato. medo de tudo. Sabiam que as pessoas morriam de várias doenças e morreram mesmo. Então não vinham para cá. E os portugueses aqui estavam assim, eu preciso ter a figura feminina. Então, o que acontece? Eu preciso ter a figura feminina. O que eu faço? Vou me unir a uma índia. Então, começamos a ter também as nossas mudanças étnicas que constituem o nosso povo. E aí, é claro, vai sempre uma afronta à eugenia. A estúpida eugenia que defende a homogeneidade, quando é na heterogeneidade que você tem uma condição do branco português unido ao índio, mais tarde a figura do negro trazido à força, os outros europeus e os asiáticos para constituírem o que nós somos hoje. Um povo belíssimo, porque é um povo com uma multifacetária, ou seja, nós temos idades diferentes, faces diferentes e mundos diferentes. Darcy Ribeiro vai usar uma figura muito legal para isso, né? Ele vai chamar o Brasil de o caldeirão, né? Aonde você tem os diferentes grupos e etnias humanas misturadas. Ele utiliza essa ideia para dizer o seguinte: você sabe efetivamente cada coisa que você coloca no caldeirão para preparar comida. Você sabe, você colocou lá, você sabe quais temperos. E são os temperos você que sabe dão o que você o colocou. sabor gostoso Sim, da comida. você sabe efetivamente o que você colocou. Imagine se todos fossem iguais a você, professor Oswaldo. Depois que misturou, não sabe mais imagine distinguir. 100 professores Oswaldo, a mesma situação. Ia ser legal, cara. Eu tenho as minhas dúvidas, eu Ia confesso. ser legal. Eu tenho as minhas dúvidas. Cenzinho igual a mim. Eu Meus confesso. alunos aí, o que acham? Não precisa dizer. Só tomates? Precisamos de outros. Não precisava essa parte do tomate. Outros essa elementos. parte do tomate não precisava. Chicória, agrião. Precisamos, berinjela. Essa parte do tomate não tomate, precisava. só o tomate, precisamos da batata, o tubérculo. Essa parte será editada depois. Não pode, hein? Não vou ceder a imagem. Essa parte será editada depois. Voltando ao que interessa. Momento do tomate. Não, voltando à literatura. A história. A literatura e a história. Aí chegamos ao século XX. Quando também existem tomates. Chega de tomate. Chega de A salada foi embora. Foi oportuno. Não foi. Mas tudo bem. Mas seguindo em frente. Estávamos falando do romantismo. Romantismo, como é gostoso trabalhar a literatura situando o garoto, a garota, o jovem do ensino médio, ao palco do Rio de Janeiro do século XIX. Olha como a história é maravilhosa nesse momento para mostrar como era a coroa e como estávamos já nos alicerces da passagem entre a independência e a proclamação da República. A história evidencia isso, professor Oswaldo, de maneira maravilhosa, e ter esse pano de fundo para o estudante é muito oportuno, mostrar que ele precisa saber de onde surgiram tantas histórias e o palco que estava montado ali. Isso será ainda mais evidente no realismo. E, é claro, não posso deixar de mencionar o nosso bruxo do Cosme Velho, Joaquim Maria Machado de Assis. Como Machado trata disso no finalzinho da monarquia e como ele promove essa dificuldade de entender a República. Uma obra mágica que discorre sobre isso, um romance político único de Machadão. Esaú e Jacó, a história de Pedro e Paulo. E justamente nesse momento, aí reforça aquilo que nós estamos dizendo aqui, quer dizer, o que ele está colocando, você mesmo disse, a obra dele política, sim, né? Sim, onde sim. ele está falando da República. Exatamente. E das questões da República. Então, a literatura encontrando com a história. E veja, e é interessantíssimo nós pensarmos que isso é feito numa ficção. A literatura, a ficção, mas quer dizer, que traz à tona a realidade. Que afasta aquela ideia que às vezes a gente tem de que história é livro didático. Não, livro didático não é história. É um instrumento lá que pode ser utilizado, mas não é a história. Não, a história ela pode aparecer em vários aspectos. Ela pode aparecer a partir de diferentes mídias, diferentes linguagens. E está aí, né? Ele nos mostrando justamente através da literatura e trabalhando história. Eu posso, enquanto professor de história, tranquilamente usar o livro para ensinar história. Claro. Né? E assim como não preciso
ensinar, eu posso falar sobre história, eu posso conhecer história. Né? Certíssimo, meu amigo. Exato. Bem, muito obrigado, meu amigão. Eu agradeço. Vamos conversar outras vezes. Espero que você tenha gostado. Fizemos uma conversa aqui legal, misturando história e literatura. Vegetais e mostrando também. como tem que andar junta as diferentes disciplinas, para que o ensino, a educação, se dê de uma forma muito melhor. Obrigado por estar conosco. E não esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau.